Aula Conjuntos Numéricos, parte 6. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender o conceito de números irracionais e visualizar os números irracionais na reta real. Iniciamos nossos estudos considerando a situação que nos leva ao surgimento dos números irracionais. Veja o triângulo retângulo. Este triângulo possui os catetos com a mesma medida, 1 e 1. Para calcular a hipotenusa, representado por h, utilizamos o teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa, ou seja, o quadrado de h, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Desta forma, 1 ao quadrado é igual a 1. Portanto, h ao quadrado é igual a 1 mais 1. Assim, h ao quadrado é igual a 2. Resolvendo a equação, temos que h é igual a mais ou menos raiz de 2. E como consideramos para medidas valores positivos, portanto, h só poderá ser raiz de 2. O fato é que raiz de 2 é um número que não pode ser escrito na forma de uma fração. Números que não podem ser escritos na forma de fração são chamados de números irracionais. Veja que pelo próprio nome dizemos que, pelo sufixo i, os números não podem ser escritos na forma de uma razão, ou seja, de uma fração. Toda raiz que não tem um número exato é um número irracional. Alguns exemplos são raiz de 2. Veja que após a vírgula, os algarismos não obedecem nenhuma regularidade, diferente do que ocorre com as dízimas periódicas. O mesmo processo podemos perceber com raiz de 3 e raiz de 5. Não existem números que se repetem sucessivamente. Além das raízes, há outros números que também são considerados números irracionais. O número π, por exemplo, que é a razão entre o perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro, é um número que não é racional, ele é irracional, ou seja, não podemos obter sua forma fracionária. O número e, conhecido como número de Napier, foi obtido a partir de aplicações em astronomia. Ele também é um número irracional. Ou seja, todos os números que não podem ser escritos na forma de fração são considerados números irracionais. Os números irracionais também podem ser representados na reta real. Assim, podemos perceber menos raiz de 5, que na calculadora você pode verificar que é aproximadamente menos 2,24, ou seja, é um número que está entre menos 3 e menos 2. Outro exemplo, temos um número menos raiz de 3, que é aproximadamente menos 1,73 e está entre menos 2 e menos 1. Esse processo pelo qual podemos representar os números como menos raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, e, π e assim por diante. Tanto os números racionais como os números irracionais são infinitos. Podemos, por exemplo, encontrar entre menos 2 e menos 1 infinitos números racionais e irracionais. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Bons estudos!